Michael só se tornou quem ele foi por conta da criação que ele recebeu do pai. Será mesmo? Circula por aí uma ideia que coloca a criação desrespeitosa, violenta e por vezes nociva que o Michael teve como sendo o fator que levou ele a ter tanto sucesso e tendo sido o que propiciou que ele se tornasse o rei do pop. Apesar de sim, a infância e o tratamento que a gente recebe influenciarem no que a gente se torna quando a gente cresce, chega a ser um pouco injusto colocar todos os créditos nesse tipo de criação. Percebam, até mesmo pessoas que são gêmeas, pessoas que recebem a mesma educação, crescem e viram pessoas diferentes. E aí isso mostra pra gente que o que a gente vira quando a gente cresce, o que acontece com a gente, não é um fator que é influenciado só por um acontecimento. Então a nossa criação, o nosso ambiente, a nossa biologia, nossos fatores psicológicos, nossas crenças, tudo isso colabora com quem a gente vai se tornar, com quem a gente já é, e chega a ser uma coisa um tanto quanto invalidante colocar uma coisa tão absurda como sendo a causa de algo tão grandioso, tão espetacular. Como eu disse, é óbvio que sim, isso pode ter uma certa influência, mas usar isso como justificativa ou explicação para comportamentos nocivos tira os créditos que são necessários para serem dados para alguém que foi vítima e não alguém que se beneficiou por completo de uma coisa que trouxe tantos malefícios. E vocês vão perceber alguns discursos como: ah, mas o Michael se beneficiou disso, ele virou o rei do pop, então tudo isso valeu a pena. O que eu trago de questionamento aqui é o seguinte: valeu a pena? Pra quem? E outro questionamento: será que se ele tivesse sido criado num lar um pouquinho mais bem estruturado, com mais amor, tendo o contato que ele gostaria de ter com o pai dele, será que talvez ele até não teria chegado um pouco mais longe? Será que talvez ele estaria vivo até hoje, com menos questões psicológicas, com menos abalos para ele precisar lidar? Já que nós estamos falando de hipóteses, por que a gente não tenta hipotetizar também para o outro lado, dando crédito ao que ele fez, não por ter passado por violência, mas o que ele fez apesar de ter passado por isso? Então sim, é fato que tanto perfeccionismo, tanta rigidez, tanta disciplina trouxe sim algumas coisas grandiosas para ele, e hoje a gente conhece um legado artístico genial e incomparável, mas qual foi o preço disso tudo? Quando a gente para pensar só no que aconteceu com o rei do pop, a gente deixa de lado um pouco o que aconteceu com o Michael. O Michael como um ser humano normal e não como um ícone, como uma coisa quase que irreal, inalcançável, inatingível. A gente também precisa considerar o que existe por trás da fama, que tem ali uma pessoa que é real com as suas próprias questões, com as suas próprias demandas, com seus próprios traumas, e que muitas vezes é uma pessoa que acaba sendo negligenciada, porque o que importa é o que ela externaliza e não quem ela é, mas a gente precisa rever isso. E isso pode ajudar a gente a pensar no seguinte: será que o sucesso profissional, um sucesso de carreira e uma coisa extraordinária compensa tudo? Será que dá para deixar de lado quem a gente é? E aí fica a reflexão até para sua vida. Você também é uma pessoa que carrega suas questões, seus traumas, suas condições, seus fatores biológicos, ambientais, psicológicos, de crença e assim por diante. E aí quando você tem um resultado profissional, isso deve ser tudo na sua vida? Dá pra gente ignorar quem você é como pessoa? Vale a pena? Então eu espero que a gente possa lembrar que nós somos muito mais do que os nossos resultados. Tem muito mais coisa por trás disso e não é isso que mede o nosso valor. E aí o que eu quero lembrar aqui também é sobre tudo o que nós somos capazes de potencializar com amor e não necessariamente com violência. Vale a pena a gente lembrar disso todo dia, porque é um exercício, não é algo totalmente natural. E aí a gente precisa aprender a não normalizar o absurdo.